atual movimento de mulheres camponesas nasce de diversos outros movimentos em que as mulheres protagonizavam algo autônomo. Ainda que essa luta tenha nascido nos anos 80, especialmente nos estados do sul, vinculado ou com apoio de sindicatos de trabalhadores rurais e também pastorais sociais engajadas na luta social. No sul, por exemplo, o atual MMC nasce com outras denominações, nasce com o nome de Organização das Mulheres da Roça, depois passa a ser o Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais. Santa Catarina nasce com o nome de Movimento de Mulheres Agricultoras, e assim em outros estados as organizações que vão tomando um rumo autônomo enquanto organização de mulheres foi culminar em 2004 nesta organização com uma nomenclatura única, aglutinando esses diversos movimentos do campo e que chamamos de Movimento de Mulheres Camponesas. Então, o Movimento de Mulheres Camponesas, em parâmetro nacional, inicia em 2004. Na época eram 14 estados, hoje estamos organizadas em 22 estados do Brasil. E as bandeiras de lutas principais sempre foram pelas novas relações de gênero entre os seres humanos e também com a natureza, entendendo um outro projeto de agricultura para o campo, desde as origens do movimento e sabendo que as mulheres sempre primaram pela agroecologia. O movimento de mulheres camponesas, ou então as organizações que se articulavam com outros nomes anteriormente, nascem num contexto de saída da ditadura militar, no início da década de 80, no mesmo bojo em que nasciam outras organizações mistas no campo. Mas aí houve um entendimento de que era necessário uma organização específica das mulheres, porque a pauta das mulheres não aparecia no contexto geral dessas organizações, seja dentro das igrejas, seja dentro dos sindicatos, ou mesmo dos movimentos que surgiam no campo. A questão da previdência para as mulheres foi pautada a partir de organizações específicas. A luta por direitos, por reconhecimento, e esse foi um mote principal da existência do movimento de mulheres, que num primeiro momento pautava direitos, reconhecimento, visibilidade, e que aí foi se colocando outras pautas. A importância do movimento, de mantermos um movimento autônomo, é justamente tentar sempre, cada vez mais, o protagonismo das mulheres camponesas, visto que são que foram e continuam sendo invisibilizadas pela história, invisibilizadas enquanto trabalhadoras, produtoras de alimento, enfim, com poucos espaços de poder, de reconhecimento nas instituições da sociedade em geral. Então, a organização de mulheres que faz um debate com recorte específico de gênero e agora de feminismo, pautando o feminismo camponês, acreditamos que por aí que vai se construindo essas novas relações e vai se construindo o protagonismo feminino, que acreditamos e vemos que é tão necessário. O debate, a reflexão sobre o capitalismo com relação às mulheres, não temos dúvida que é uma relação de exploração e de opressão extrema. Primeiro porque as mulheres camponesas sabem que elas não são o padrão de mulher dito padrão que a sociedade diz que é válido. Elas estão fora desse padrão, mas também no movimento já não se importam com esses padrões impostos e contrapõem esses padrões. De outro lado, o movimento é uma ferramenta bastante importante porque denuncia o que o capitalismo vem fazendo com as mulheres, com o corpo das mulheres, a utilização delas no trabalho para ser mais precário, mais explorado, especialmente o avanço do agronegócio que tem expulsado famílias camponesas, indígenas e tudo mais do campo,
e que as mulheres são as primeiras, são vítimas muito grandes desse sistema, são elas primeiramente que sofrem as consequências. Ou seja, se tem uma empresa monocultora que se instala em uma determinada região, quem tem trabalho precarizado são os homens e não as mulheres. Se são expulsas do campo, perdem suas terras, os homens continuam a trabalhar no monocultivo em alguns casos, e elas são as que ficam sem trabalho, entre aspas, ainda que continuem trabalhando, mas na esfera não reconhecida como trabalho, que é a esfera doméstica. Então perdem sua capacidade de produtora, de trabalhadora rural mesmo. As filhas acabam sendo vítimas desse sistema porque não poucas vezes são violentadas ou são proibidas de sair de casa, onde os monocultivos se instalam com um grande número de homens. Por exemplo, na produção de celulose, nas barragens, enfim, nos empreendimentos que mexem com hidrelétricas ou com monocultivos em geral. Então o sistema capitalista é muito perverso com as mulheres. E são elas que sentem, eu diria, primeiramente, essas consequências. O movimento sempre trabalhou desde seu início a busca pela libertação das mulheres, entendendo elas majoritariamente como seres bastante oprimidos e explorados. Oprimidas do ponto de vista da sociedade patriarcal, machista, que nos condiciona a espaços limitados, espaços de poder, não acesso à escolarização até poucos anos, não acesso ao espaço de reconhecimento nas comunidades, a não ser nos serviços, mas muito limitados, o não acesso a protagonismo no campo de organização sindical, por exemplo. E do ponto de vista dos movimentos, os avanços são nos últimos períodos, estão se dando nos últimos períodos, quando as mulheres foram capazes de pensar e de propor e de forçar a entrada mesmo dentro, incidindo nas coordenações, nas direções dos movimentos. Então, por isso que o MMC sempre afirmou que a libertação das mulheres, de todas nós, vai acontecer na medida em que nós conseguimos sair de casa, deixar o espaço doméstico, inclusive fazendo a divisão sexual das tarefas, para que outras pessoas vão assumindo, para que elas possam sair de casa, sim, e compreender a amplitude do mundo, o funcionamento da estrutura estatal e por aí, e na medida em que começam a compreender, começam a se colocar como um ser mais politizado e capaz de ver que a transformação é possível organizadamente. Então se fala em movimento feminista agora, afirmando-se como um movimento feminista e camponês, que sempre foi, pelo menos dizia, um movimento de gênero e de classe, né? E esse feminismo camponês está em construção, ele não é um modelo seguido e também não é uma coisa pronta. Estamos tentando devagar escrever algumas coisas. Sabemos o que nós queremos e o que nós não queremos enquanto sociedade, e por aí nós vamos apontando e estudando também, porque o feminismo conhecido, ele é um feminismo, trata-se de um feminismo urbano, inclusive de classe média, não só isso, né? Tivemos muitas lutas nas fábricas aqui no Brasil, lutas camponesas, com protagonismo das negras, das índias e tudo mais. E aí tentamos rebuscar desde aí, lutas camponesas, desde essa luta das mulheres indígenas, quilombolas, como elas têm se colocado protagonistas nessas lutas. E aí vemos que a luta feminista urbana nos impulsionou, nos ajuda, tem colocado bandeiras importantes para nós, e nós já fomos nos somando a elas durante todo esse tempo. Mas temos um outro jeito de construção desse feminismo que é no campo. Eu já ouvi algumas teóricas dizer que trata-se de um feminismo mais tímido. Eu não sei se tímido ou estratégico, porque quando se quer construir algumas coisas, as camponesas costumam não falar tanto, mas elas fazem. Então as ações vão dizendo que feminismo que é esse.
E desse ponto de vista vamos construindo aquilo que acreditamos enquanto novas relações de gênero com os companheiros homens, com outras mulheres, sem esquecer dessa relação que não deve ser de opressão também ou de exploração da natureza, que se acabarmos com a natureza, com os recursos naturais, podemos saber que estamos acabando conosco mesmo. Então esse feminismo leva em conta essas dimensões da vida, e o cuidado entra como uma dimensão importante. Um cuidado que não é só das mulheres como cuidadoras, como protetoras das pessoas, das sementes, da biodiversidade, mas um cuidado que deve ser compartilhado. E aí se cobra o papel, sim, dos homens, que talvez tenham cuidado pouco, que precisam cuidar mais para dividir conosco esse fardo.